Hoje você terá a oportunidade de explorar a história completa da Bíblia. Compreenderá tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Ao final deste vídeo, sua perspectiva sobre a palavra de Deus será transformada. Se você enfrenta dificuldades para entender a Bíblia, este vídeo oferecerá clareza. Meu nome é Rafael Rodrigues e este é o canal Histórias Fantásticas da Bíblia. Nesse momento, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Nós também estamos recebendo sugestões nos comentários de histórias que você gostaria de ouvir. Vamos começar? A narrativa começa no princípio, antes mesmo do início, quando só existia Deus. Ele é eterno, sem origem, o Criador de todas as coisas. Deus criou os céus e a terra, formando o homem à sua imagem. No entanto, a queda de Adão e Eva levou toda a humanidade à depravação total. Caim matou Abel por inveja, tornando-se o primeiro homicida da história. A história continua com Noé, o único justo que Deus salvou através do dilúvio. A descendência de Noé deu origem a diferentes nações. Deus escolheu Abraão para formar o povo que seria instrumento para trazer o Messias ao mundo. A jornada de Abraão, Isaque e Jacó, que se tornou Israel, é repleta de promessas e desafios. A família de Jacó migrou para o Egito, onde se multiplicou, tornando-se uma grande nação. Após 400 anos liderados por Moisés, os israelitas deixaram o Egito em direção à Terra Prometida. No entanto, devido à incredulidade do povo, a jornada de 3 meses tornou-se um período de 40 anos no deserto. A entrada na Terra Prometida foi limitada a Josué e Calebe, os únicos espias crentes. Essa jornada no deserto foi marcada por desafios, castigos divinos e lições importantes. O deserto se tornou o maior desafio, simbolizando a jornada espiritual e a fidelidade de Deus, mesmo diante das adversidades. Cemitério do mundo, onde toda aquela geração que saiu do Egito perece, exceto pelos 2 homens que ousaram confiar em Deus, apesar dos gigantes. Após os 40 anos de peregrinação, seguimos para os anos de conquista da terra, sob a liderança de Josué, mas ainda resta muita terra a ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, inicia-se uma longa fase de 330 anos de governo prático, chamada de Período dos Juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante o tempo dos juízes, o povo fazia o que dava no coração, devido à dureza do coração de Israel. Oprimidos por muitos inimigos, Deus levantou líderes como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse período surge uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pede um rei, recusando mais o governo direto de Deus. Samuel, o último juiz, unge Saul como rei sobre Israel. Saul governa por 40 anos, começando bem, mas terminando mal, cedendo à soberba, crueldade, rebeldia e apostasia. Após ele, David reina por 40 anos, transferindo a capital de Hebron para Jerusalém. Apesar de seus pecados, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Salomão, filho de Davi, reina por 40 anos, conhecido por sua sabedoria e riquezas. Contudo, suas muitas mulheres o levam à idolatria, e somente na velhice se volta para Deus, arrependendo-se de seus pecados. Assim, temos 120 anos de Reino Unido, marcados por quedas nas mãos da feitiçaria, adultério e idolatria. Deus atende ao desejo do coração do povo, dando-lhes reis, mas as consequências dessa escolha insensata são duras. Após a morte de Salomão, o reino é dividido, resultando em 120 anos de Reino Unido e 209 anos do Reino do Norte, que termina com 19 reis ímpios e perversos.
Profetas como Amos, Oséias e Miqueias são levantados por Deus para denunciar o pecado e a corrupção na nação, desde o palácio até as ruas. Campos, eles expuseram a corrupção política e levantaram suas vozes contra a religião corrompida. Lançaram acusações divinas contra os poderes executivo e legislativo que haviam se corrompido. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica, convocando o povo ao arrependimento. No entanto, suas mensagens caíram em ouvidos surdos durante o reinado de Acabe, propagado por sua esposa Jezabel. Durante esse período, uma perniciosa crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade, foi disseminada em Israel. Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e desacreditar o ídolo abominável. Nesse reino, Deus também chamou Eliseu para suceder Elias e realizar um ministério prodigioso. O Império Grego de Alexandre, o Grande, caiu nas mãos de seu império após sua morte, disseminando a cultura helenística e a língua grega. A expansão do Império de Alexandre preparou o terreno para a rápida divulgação do Evangelho sem fronteiras. O reino foi dividido entre 4 generais, destacando-se o domínio dos Ptolomeus egípcios e dos Seleucidas sírios, que constantemente entravam em conflito, resultando em momentos de domínio, ora por um, ora por outro. Nesse período, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus ao sacrificar um suíno no altar do templo em Jerusalém, desencadeando a Guerra dos Macabeus, que foi vencida por Judas Macabeu após derramamento de muito sangue. Em 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém, colocando os romanos como dominadores de Israel. Antípodas o Grande reinou nesse contexto, e Herodes o Grande, um administrador habilidoso, ampliou e embelezou o Templo de Jerusalém, construiu o porto de Cesareia para facilitar o comércio internacional e ergueu a fortaleza de Massada, além de palácios e fortalezas. Contudo, Herodes era um homem inseguro e violento, temendo perder o trono. Sua vida marcada por múltiplos casamentos, assassinatos e intrigas evidenciava sua instabilidade. Após a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau governou sobre a Judéia, Samaria e Edom, mas seu governo inadequado levou os judeus a pedirem aos romanos sua remoção, resultando na instalação de um procurador romano. Nesse momento, Pôncio Pilatos era o governador romano. Essa situação estatal e política, sob o domínio herodiano e a escravidão romana, gerou uma intensa esperança pelo Messias, um clamor por libertação da servidão. Foi nesse contexto que Jesus, na plenitude dos tempos, cumpriu as profecias bíblicas, nascendo em Belém da Judéia. Ele, o Verbo eterno, fez-se carne, habitou entre os homens, experimentou suas dores, chorou suas lágrimas, carregou seus pecados na cruz e ressuscitou para a justificação. Tanto a cultura helênica quanto a romana contribuíram para a vinda do Messias. Com a Palestina sob domínio romano, Jesus nasceu durante um período de perseguição de Herodes, o que levou José e Maria a fugirem com o menino para o Egito. Após a morte do rei, retornaram e estabeleceram-se em Nazaré, onde Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério, sendo batizado por João Batista no Jordão. Após ser tentado no deserto por Satanás, cheio do Espírito Santo, ele percorreu diversas regiões, pregando, curando e libertando. Chamou 12 apóstolos, treinou-os e discipulou-os, impactando multidões e pequenos grupos. Ao ser chamado a Roma por suas atrocidades, Herodes o Grande mandou matar sua esposa Mariana, temendo conspirações. Seus atos violentos e inseguros evidenciavam sua natureza. Após sua morte, o reino foi dividido entre 4 de seus filhos, com Arquelau governando sobre a Judéia, Samaria e Edom. Sua má administração levou os judeus a pedirem intervenção romana. Essa conjuntura histórica e política
Como Israel sob o jugo romano, preparou o cenário para a manifestação da esperança pelo Messias. Jesus nasceu em Belém da Judéia, cumprindo as profecias e trazendo redenção à humanidade. Seu ministério, crucificação e ressurreição foram eventos cruciais para a obra de salvação. Após instruir seus discípulos, Jesus ascendeu aos céus, prometendo o Espírito Santo, conforme registrado em Atos 1:8. Jesus aborda a capacitação de poder concedida pelo Espírito Santo e fornece a estratégia de ação para ser testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja experimenta um notável crescimento em Jerusalém, com multidões se agregando a ela. Lucas, nos primeiros 7 capítulos do livro de Atos, registra o crescimento e a expansão da igreja nesse contexto inicial, limitado à Judéia. Deus permite uma perseguição contra a igreja, levando à dispersão dos crentes. Filipe, um diácono, chega a Samaria superando barreiras e pregando o evangelho com poder. Os samaritanos, ao ouvirem e verem as obras de Deus por meio de Filipe, se alegram e recebem o Espírito Santo. O evangelho se estende para além das fronteiras de Israel com a conversão de Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, no caminho de Damasco. A igreja de Antioquia, da Síria, uma igreja gentílica, torna-se um centro missionário, marcando o início das missões transculturais. Barnabé e Saulo iniciam a primeira viagem missionária, estabelecendo igrejas em diversas regiões. Na segunda viagem, Paulo e Silas seguem para Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Paulo escreve cartas aos Gálatas, Coríntios e Tessalonicenses. Na terceira viagem, ele permanece em Éfeso por 3 anos, escrevendo cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Em meio a desafios, como um naufrágio e perseguições, Paulo continua seu ministério. Durante uma coleta entre as igrejas gentílicas para ajudar os pobres na Judéia, Paulo é preso em Jerusalém, enfrentando acusações e sendo transferido para Cesareia. Opta por ser julgado em Roma, onde durante uma viagem marcada por adversidades, demonstra confiança em Deus. Paulo evangeliza na prisão. Escreve cartas a Timóteo e Tito, mas enfrenta uma perseguição política em Roma. A cidade de Roma é consumida por um incêndio e Nero, buscando um bode expiatório, culpa os cristãos. Inicia-se uma brutal perseguição à igreja. Paulo, em sua segunda prisão, escreve sua última epístola, segundo Timóteo, relatando sua iminente morte e expressando a esperança na coroa da justiça. Em torno de 67 d.C., Paulo é martirizado, mas deixa como legado precioso o Novo Testamento, escrito ao longo de 50 anos, incluindo 4 evangelhos biográficos, sendo 3 sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas são os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, cada um com uma ênfase distinta na apresentação de Jesus. O Evangelho de Mateus concentra-se em retratar Jesus como o Rei dos Judeus, sendo especialmente direcionado ao público judaico. Destaca-se pelo elevado número de citações do Antigo Testamento, sendo considerado o Evangelho mais judaico. Por sua vez, o Evangelho de Marcos tem como ênfase a apresentação de Jesus como servo, sendo direcionado aos romanos. Diferentemente de outros evangelhos, Marcos enfoca mais nas obras de Jesus do que em seus ensinamentos. Sua narrativa é centrada nas ações de Jesus, proporcionando uma visão dinâmica de seu ministério. O Evangelho de Lucas, escrito para os gregos por um médico gentio, historiador e viajante, enfatiza Jesus como o Filho do Homem. Lucas busca apresentar Jesus como o homem perfeito, destacando sua vida de oração e ministério realizado no poder do Espírito Santo. É notável por sua abordagem detalhada da humanidade de Jesus. João, escrito no final do 1º século para refutar o gnosticismo, uma heresia que negava a divindade de Cristo, tem uma abordagem diferente.
João procura demonstrar que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O Evangelho de João destaca 7 milagres e 7 declarações "Eu sou", evidenciando a divindade de Jesus. O livro de Atos narra a história da igreja primitiva desde seu nascimento até sua expansão para a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. O livro não tem uma conclusão, indicando a continuidade da história da igreja. As cartas do apóstolo Paulo dirigidas a várias igrejas e indivíduos são fundamentais no Novo Testamento. Elas incluem cartas às igrejas de Roma, Gálatas, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemon. A carta aos Hebreus, de autor desconhecido, foi enviada aos judeus tentados pela perseguição. Além disso, temos cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos por volta do ano 96, é um livro escatológico que narra a vitória triunfal de Cristo e de sua igreja. Espero que esta síntese tenha proporcionado um entendimento mais amplo da história apresentada nos Evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Que Deus abençoe sua vida e, se ainda não aceitou Jesus como Salvador, saiba que há tempo para arrepender-se e permitir que Ele transforme seu futuro e história. Ore a Deus, pois Ele ouvirá. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Que Deus abençoe.